A aula de hoje a gente vai trabalhar a regra de 3, tanto a simples quanto a composta, resolvendo questões de concurso, entendendo o processo de resolução. Bom, o que é a regra de 3? A regra de 3 ela vem da proporcionalidade entre grandezas, entre valores de grandezas, né? Então, se é proporcionalidade, é o pensamento multiplicativo que vai te ajudar a resolver as situações. Existe a proporcionalidade direta e existe a proporcionalidade inversa. E é justamente isso que a gente tem que descobrir em todas as situações. Então existem pelo menos 3 passos aí para você fazer, grandes passos, né? Reconhecer quais são as grandezas envolvidas, depois indicar qual é a proporcionalidade, se ela é direta ou inversa, e depois você equaciona e resolve. Então, esses são pelo menos os 3 grandes passos que você precisa resolver. Então, aqui você tem, que situação é essa? 2 médicos atendem 24 pacientes em 6 horas. Mantidas as proporções, 3 médicos atendem 24 pacientes em quantas horas? Essa é a pergunta. Então, olha só. Nos 2 casos, vão ser atendidos 24 pacientes. Então, esse aqui é o trabalho a ser feito. Geralmente vai ser alguma coisa nesse sentido. Um trabalho a ser feito, um muro a ser construído, pacientes a serem atendidos, folhas a serem impressas. A grandeza vai ser alguma coisa para ser feita. Bom, então, nos 2 casos vão ter isso. Então, sempre vai ter uma situação antes e vai ter uma situação depois. Dificilmente foge disso, pode acontecer, mas dificilmente foge disso. Então você tem essa situação aqui, ó, situação antes, situação depois, e aí você tem as grandezas, tá? Você tem as grandezas. Aqui no caso, pacientes, essa grandeza se repete em quantidade, tá? Depois, ó, eu tenho médicos, número de pacientes e horas. Então eu vou colocar aqui, ó, pacientes, médicos, quantidade de horas para atender os pacientes. Então foram 24 pacientes para 2 médicos durante 6 horas, na situação antes. Na situação depois são 3 médicos atendendo o mesmo número de pacientes, quer saber quantas horas. Então, qual é o tempo que vai se gastar? Então, eu já indiquei aqui as grandezas. Agora vamos perceber a proporcionalidade direta e inversa. Como aqui o trabalho é igual antes e depois, não importa muito se é direto ou inverso, já que é o mesmo trabalho, aqui vai dar 1. Então, não indica muita coisa pra gente, tá? Isso vai dar 1. Porque 24, dividido por 24, vai dar 1. Então, isso não nos interessa. É como se fosse o mesmo muro, a mesma casa, a mesma quantidade de páginas e outras grandezas nesse gênero. Então, você vai só olhar para médicos e horas, tá? E aí você vai identificar se essas grandezas se relacionam de forma direta ou de forma inversa. Então você tem aqui, ó, o que aconteceu? Número de médicos. O número de médicos aumentou. E aí a quantidade de horas. O que vai acontecer? Para a mesma quantidade de pacientes. Ora, se antes eu tinha 2 médicos e isso aumentou, a quantidade de horas necessárias para atender o mesmo número de pacientes vai diminuir. Se uma grandeza aumenta e a outra necessariamente diminui, existe aí uma proporcionalidade inversa. Da mesma forma, se uma grandeza diminui e a outra vai aumentar, é inversa. Quando é que é direta, Ricardo? É quando uma cresce, a outra cresce. Ou quando uma cresce, a outra também decresce. Essa é uma relação de proporcionalidade direta. Então sempre você vai ter que identificar isso daí. Neste caso aqui, olha, por convenção, a gente aponta a seta que ajuda a gente a resolver para o lado da incógnita, do valor que eu quero aprender. Feito isso, a gente faz a relação. Se for uma relação direta, vai ficar do mesmo lado. Se for uma relação inversa, vai ficar para o lado contrário.
Como aqui a gente já percebeu que é uma relação inversa, então vai ficar para o lado do contrário. Agora a gente já tem que uma em relação à outra é inversa. O que significa isso? É que a proporcionalidade é inversa, ou seja, a gente repete aqui, ó, 6 está para T, assim como a proporcionalidade é inversa, você vai inverter aqui a posição. O que está embaixo, no depois, ele vai para cima, ou seja, se transforma no numerador, e o que está em cima, o 2, vai para baixo, se transforma no denominador. E aqui você tem uma equação para ser resolvida. E essa equação ela é bem simples até, uma vez que você tem apenas números aqui simples, né? E você pode usar várias propriedades, uma delas é a propriedade dos consequentes antecedentes, o produto é igual, ou seja, 3 vezes t é igual a 6 vezes 2, certo? Ou seja, 3 vezes t é igual a 12. Se eu dividir ambos os lados por 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Logo, t é igual a 4, aí a gente vê a grandeza hora, que é justamente o que a gente tinha pensado aqui, então condiz com o nosso pensamento, evidentemente, se resolver certo. A gente viu a proporcionalidade inversa ou direta, equaciona e resolve, e a resposta, então, vão ser 4 horas. Tá bom? Essa mesma ideia a gente vai fazer em todas as questões, não importa se é simples ou composta. Vamos ver essa situação aqui, os 3 passos, né? Ver as grandezas, proporcionalidade direta ou inversa, equacionar e resolver. 6 funcionários de uma empresa realizam determinada tarefa em 4 horas. Então tem uma tarefa que 6 funcionários realizam em 4 horas. 10 funcionários com a mesma capacidade de realização fariam essa tarefa em quanto tempo? Então reparem, você tem que grandezas? Você tem grandezas número de funcionários, você tem grandezas horas de trabalho para realizar uma certa tarefa, e os funcionários realizam do mesmo jeito. Imagina que são robozinhos, né? Todo mundo vai trabalhar, quem chegar a mais ou a menos vai ser o mesmo tempo, o mesmo ritmo, a mesma produtividade. Então eu tenho a situação antes e tenho a situação depois, né? Eu vou chamar de situação 1, situação 2, ou antes e depois. 6 funcionários realizam uma tarefa em 4 horas. 10 funcionários vão realizar em quanto tempo? Essa é a pergunta. Então está aqui as grandezas. Primeira parte. Segunda parte. Proporcionalidade é direta ou inversa? Aí você vai relacionar se a proporcionalidade é direta ou inversa. Por convenção, o que foi que eu falei? Fica para o lado da incógnita. Essa incógnita eu vou chamar de x, que é algo super comum, né? Então não coloca x. E aí a relação é, a tarefa é a mesma. Se eu aumentar o número de funcionários, o que aconteceu aqui? Aumentou o número de funcionários. Vai levar mais tempo ou menos tempo para realizar a mesma tarefa? Menos tempo. Mais pessoas trabalhando, menos tempo para realizar a tarefa. Então, menos. Mais horas, menos funcionários. Menos funcionários, mais horas. Mais funcionários, menos horas. Então, uma relação inversa. Proporcionalidade inversa. Já descobrimos isso. Equaciona. É só equacionar. Então vamos equacionar de que forma? Colocamos por padrão aqui 4 está para x, assim como 10 está para 6. Aí vamos simplificar aqui, olha. Dá para dividir numerador e denominador por 2. Isso aqui vai dar um 3. E isso aqui vai dar um 5. Usando a propriedade extremos vezes é igual a meios, 5 vezes x é igual a 4 vezes 3, 12. Dividindo os dois lados por 5, vamos encontrar que desse lado aqui, 5x dividido por x vai dar 1, ou x, e 12 divisível por 5 horas. Acabou aqui? Não, porque a resposta não está sendo dada assim. Então a gente vai ter que transformar esse 12 horas dividido por 5, né, ou 12 quintos, em algo parecido ou igual aqui. Bom, o que é que você vai fazer? Primeiro tem que lembrar que 1 hora equivale a 60 minutos.
Tá? Então aqui, esse 12 quintos de horas aqui, eu posso transformar no seguinte. Eu posso pegar o 12, uma operação com fração, e decompor em um valor divisível inteiro por 5, né? E o resto eu transformo em minuto. Então aqui, esse 12, eu posso pegar aqui o 10, que é o divisível mais próximo de 12, mais o que resta, que é 2. Então eu transformo 12 em 10 mais 2, igual a 10 dividido por 5, mais 2 quintos. O que eu estou fazendo aqui é decompondo a fração. Pode ser feito de outro jeito? Pode. Você pode dividir aqui, tá? Encontrar o resto em décimo. Mas eu gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer assim porque isso pode resolver outras questões mais interessantes lá na frente. E aqui, olha, 10 mais 2 sobre 5. 10 sobre 5 dá 2, ou seja, 2 horas, mais 2 quintos de hora. Então, só essa parte aqui é que eu vou transformar em minuto. E para achar isso em minuto, 1 hora, 60 minutos, 2 quintos de hora, basta eu multiplicar com 60. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 2 quintos de hora vezes 60, eu vou achar isso em minutos. Então, 60 dividido por 5 vai dar 12, e 2 vezes 12 vai dar 24 minutos. Então, nós vamos usar agora que tempo, né? 2 horas e 24 minutos. 6 funcionários fizeram em 4 horas, 10 funcionários proporcionalmente terminariam em 2 horas e 24 minutos. A resposta, letra D de dado. Ok? Então, vamos para a próxima aqui, já um pouco diferente. Em uma campanha municipal, o coordenador utilizou 20 agentes de mesma eficiência para visitar 3.000 residências em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então nós temos aí, inicialmente, 4 grandezas. Agora nós estamos diante de uma regra de 3 composta. O coordenador decidiu fazer uma nova campanha, visitando 4.500 residências, mas só utilizará 16 agentes, trabalhando 10 horas por dia. Pergunta é, o tempo em dias que durará a nova campanha. Então, olha só. Eu tenho a situação antes e tenho a situação depois. Vamos ver quais são as grandezas. Depois a gente vê quem é proporcionalidade direta e quem é proporcionalidade inversa. Equaciona e resolve. Então vamos pegar aqui, olha, como eu quero a resposta em dias, quando é compostas, é muito bom você colocar por primeiro, porque aí você já, quando for equacionar, fica mais fácil. Tá? Depois, número de agentes, a grandeza agentes, depois o número de residências, a grandeza residências, e depois horas por dia trabalhada. Repare que não é dias. A cada dia, quantas horas são trabalhadas. Tá? Então, na situação antes, o que aconteceu? Levou 10 dias, 20 agentes trabalhando, visitando 3.000 residências em 8 horas por dia. Depois foi para 4.500 residências, está aqui, 16 agentes, está aqui, trabalhando 10 horas por dia, está aqui. A pergunta é quantos dias vai demorar? Vimos as grandezas, agora a segunda parte é ver quem é proporcionalidade direta e quem é proporcionalidade inversa. Como eu falei, por convenção, você vai ter a setinha para cá. Se os dois crescem ou os dois diminuem, direta. Se um cresce, o outro vai ter que diminuir, ou se um decresce, o outro vai aumentar, inversa. Então, sempre agora você vai pegar agentes, dias. Esquece o resto. Só olha para a relação de agentes e número de dias. Olha só. Imagina que você tem esquece o resto. Só um trabalho qualquer. Aí você vai ver aqui, ó, diminuiu o número de agentes. Ora, se diminuir o número de pessoas para trabalhar, será que eu vou precisar de mais dias ou menos dias para acabar? Se eu diminuir o número de agentes, eu vou precisar de mais dias. Então é uma relação inversa. De 20 para 16, para acabar o mesmo trabalho, eu precisaria de mais tempo. Logo,
é uma relação inversa. Entendeu a pergunta? Se diminuir o número de agentes, precisar aumentar o número de dias, logo é inversa. Agora esquece agentes e olha só para residências. De 3.000 para 4.500 aumentou. Se aumentar o número de residências para fazer, será que precisa de mais ou menos dias? Precisa aumentar ou diminuir o número de dias? Ora, se aumentou o número de residências, precisa de mais dias. Logo, a relação direta. Aumentou um, aumentou o outro. Em relação a agentes, inversa. Em relação a residências e dias, direta. Mais dias, mais residências. Menos dias, menos residências. Mais residências, mais dias. Esquece agora a residência e olha só horas trabalhadas por dia. Não importa o resto, só horas trabalhadas por dia. Se você tem um trabalho para fazer e aumenta o número de horas trabalhadas por dia, você vai terminar em mais dias ou menos dias? Você aumentou o número de horas por dia. Vai precisar de mais dias ou menos dias? Menos dias, porque você vai ter feito um pouquinho a mais por dia. Se você faz um pouco a mais por dia, de hora por dia, você precisa no total de menos dias. Então, aumentou um, diminuiu o outro. Logo, é uma relação inversa. Entendeu? Proporcionalidade inversa, proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa, né? Beleza. Agora vamos resolver. Você vai equacionar colocando a incógnita por primeiro e põe o sinal de igual. Como existem três grandezas, elas vão ficar em produto uma pelas outras aqui. Quem for inverso troca de lugar, já que agentes é inverso, vai trocar de lugar. Quem for direto fica na mesma posição, então vai ficar 3.000 e 4.500, e quem for inverso troca de lugar. Pronto, você equacionou usando a proporcionalidade direta e inversa. Agora é só resolver e, se possível, simplificar aqui. Olha, eu posso simplificar, por exemplo, aqui dividindo por 100, vai dar 30 sobre 45. Continuo fazendo isso dividido por 5. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 9. Continuo fazendo isso dividindo por 3. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. Vamos simplificar aqui, ó. Divido os 2 por 2. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 4. Vamos continuar aqui. Divido por 4. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 5. Preste atenção que precisa saber bastante de divisibilidade, hein? Por 2, por 3, por 4, por 5, assim vai. Dá para simplificar mais coisas? Dá. Olha só. 4 multiplicando, multiplicando. Então dá para simplificar. Se fosse somando, não dava, tá? Se fosse subtraindo, não dava. 4 e 4 aqui, ó. Dividido por 4 dá 1. 5 e 5 aqui, ó. Dividido por 5 dá 1. Sobrou só 2 e 3 desse lado e 10 e D do outro. Então 10 está para D, assim como 2 está para 3. A simplificação ela ajuda nesse ponto aqui para a gente diminuir o número de contas a fazer, tá? Produto de extremo por meio, 2 vezes D igual a 10 vezes 3, ou seja, 30. 2 vezes D igual a 30, se eu dividir ambos os lados por 2, D é igual a 15. D igual a 15. 15 dias, tá? Então a combinação de situações aqui, agentes, residência e hora por dia trabalhada, me dá o resultado igual a 15. Identifica as grandezas, verifica a proporcionalidade, equaciona e resolve. Esses são os 3 passos que você precisa para resolver. Vamos ver aqui. 12 policiais foram mapeados de acordo com o rendimento em 90 dias. Trabalhando todos eles 8 horas por dia. Então, grandezas. Policiais, dias, 8 horas por dia. Pode ser feito assim. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz anteriormente, mas justamente para você, de repente, encontrar outra solução e verificar se isso é legal. E verificou-se que faziam tantas páginas. Tá? Então, olha só. 12 policiais, trabalhando 90 dias, 8 horas por dia, realizaram 288 páginas de um relatório sobre criminalidade local. Sendo assim,
Em quantos dias, está aqui a nossa incógnita de 6 horas trabalhadas por dia, então 6 horas, 15 policiais, está aqui 15 policiais, produzirão 192 páginas. Identificamos as grandezas e colocamos aqui em comparação. Agora a gente vai comparar para quem é direta, para quem é inversa. Repare que eu não coloquei na primeira posição a incógnita, justamente porque é importante que você veja algumas formas diferentes de realização que de repente pode te ajudar a perceber detalhes ou situações. É claro que quando a gente for equacionar bem aqui embaixo, ó, o primeiro que eu vou colocar vai ser esse e o resto vão ser os outros, tá? Depois da igualdade. Pergunta: seta para cima ou seta para baixo? Em relação à incógnita, sempre por convenção, seta para baixo, tá bom? Aí vamos pegar grandezas 2 a 2 comparando em relação à incógnita. O que foi que aconteceu aqui? Aumentou ou diminuiu? Aumentou o número de policiais. Ora, se aumentou o número de policiais, precisa de mais ou menos tempo para realizar a mesma tarefa? Menos tempo. Mais policiais, menos tempo. Então vai ficar inversa a proporcionalidade. Agora olha para cá, hora por dia e dia. Se diminuir o número de dia, precisa de mais dias para realizar a tarefa? Precisa de mais dias. Se diminui um e aumenta o outro, proporção direta ou inversa? Proporção inversa. Menos dias, mais tempo em dias. Mais tempo em dias, menos horas por dia. Então, entendeu? Você faz essa pergunta. Inverso, inverso. Agora, número de página. O que aconteceu aqui com o número de página? Diminuiu. Se diminuiu o número de página, precisa de mais ou menos dias? Menos dias. Então, menos páginas, menos dias. Proporcionalidade direta. Menos páginas, menos dias. Pronto. Segundo passo dado. Terminou isso. Quem for inverso troca de lugar. 15 sobre 12. 6 sobre 8. Direto fica na mesma posição. Legal, né? Pronto. Agora, só fazer aquelas simplificações que vão te ajudar a diminuir o número de contas no final, de operações no final. Então, olha só. Eu posso dividir aqui, ó, em cima e embaixo por quanto? Por 2. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. Eu posso dividir em cima e embaixo também por 3. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. Tá? 288 e 192 são divisíveis por quanto? A gente pode fazer, por exemplo, a divisão por 2. Mas, se você prestar atenção, 88 é divisível por 4 e 92 também. Tá? Um pouco de prática você vai entender isso. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 4. Se eu dividir aqui por 4, vai dar 72. E se eu dividir aqui por 4, vai dar 48. Dá para dividir ainda mais coisa? Claro que dá. 48, por exemplo, é divisível por 3. Então eu posso dividir por 3 aqui, vai dar 1. Por 3 aqui vai dar 16. E repara que 72 e 16 são divisíveis por 4. E também 72 é divisível por... E também 72 e 16 são divisíveis por 8. Então eu posso até simplificar minha vida. Dividindo por 8 aqui dá 9. Dividindo por 8 aqui dá 2. Sobrou o que, gente? 90 está para D. Assim como 5 está para 4. 1 está para 4. E 9 está para 2. Bom, feito isso, 5 vezes 9, 45. 4 vezes 4, 16. Vezes 2, 32. Então, 90 está para D, assim como 45 está para 32. Feito isso, ainda tem uma simplificação que a gente pode fazer, mas eu não vou fazer isso por enquanto. Vamos fazer só o nosso produto em cruz aqui, ó. 45D é igual a 90 vezes 32. Dividindo ambos os lados por 45, aqui dá 1, e aqui D vai ficar 90 por 45, né? Dá quanto? 2. 2 vezes 32, 64 dias. É a nossa resposta. Tá?
Então tá aqui 64 dias. Certo? Então, identifica a grandeza. Depois, qual é a proporcionalidade? Proporcionalidade. Direta ou inversa. Depois, equaciona. Resolve e aí você encontra seu resultado. Tá bom? Essa é a primeira parte de 3 aulas sobre regra de 3 com questões de concurso. Tá? Então assiste de novo esse vídeo e assista as próximas aulas para você ir aprendendo cada vez mais e tenta resolver tudo que eu fiz aqui, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário. Quem quiser melhorar seu cálculo, né, dividir e tudo mais, eu tenho um curso aqui que eu estou oferecendo, que é o Método do Cálculo Mental. Eu espero que você goste e se agrade da nossa proposta, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula.